Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada. Hoje, dia 2 de outubro, quarta-feira, dia do Anjo da Guarda, dia que a igreja celebra estes nossos guardiões que velam por nós junto de Deus, que cuidam de nós, que nos conduzem para o céu, amando de Deus, por amor a Deus e por amor de Deus por cada um de nós. É um grande dom, um grande presente que Deus nos dá para a nossa salvação. Então vamos lembrar hoje de rezar, pedindo esta proteção, pedindo que estes santos anjos da guarda estejam conosco. Vamos lembrar deles, vamos realmente tê-los como grandes amigos e protetores, seres que são maiores do que nós, que Deus nos confiou a eles, a guarda, a nossa proteção espiritual. Amém? Então estamos reunidos com muita alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pedindo também a intercessão dos nossos santos anjos por este dia de hoje, por esta nossa meditação do Evangelho, pela nossa Lexio que nós vamos fazer em seguida, a leitura orante da Palavra de Deus. Rezamos juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bem, pessoal, hoje a liturgia nos propõe o Evangelho que está lá em Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e 10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, aqui esse evangelho é muito propício, né, para esse dia de hoje, que mostra essa intercessão dos santos anjos, mas a gente vai começar hoje pelo começo, né? E a gente começa com esta pergunta dos discípulos: quem é o maior no reino dos céus? Essa pergunta que já esconde nela, na verdade, uma deturpação, uma certa incompreensão dos discípulos sobre a missão de Cristo, sobre o Evangelho em si, porque eles estavam ali seguindo a Jesus, mas com o desejo de ser o maior. Sim, lá no céu tem os maiores, lá no céu tem a hierarquia, lá, e tudo isso é bom, tudo isso vem de Deus, mas o desejo de estar por cima, o desejo de ser o maior, o desejo de comandar, esse desejo ele não se harmoniza com o Evangelho. O Evangelho ele nos chama ao serviço. O Evangelho ele nos mostra que o maior é aquele que se abaixa e que serve. Você quer ser o maior de todos, pois seja o menor e aquele que serve a todos. Por isso Jesus ele chama ali uma criança, coloca no meio, como colocando ali como exemplo, como referência, e diz: se vocês não se converterem, não mudarem esta forma de ser, de pensar, de priorizar, de colocar as hierarquias na cabeça de vocês, daquilo que é mais importante, daquilo que não é importante, vocês, e não vos tornardes como crianças, não vos tornardes pequenos, simples, puros, vocês não vão entrar no reino dos céus.
Quem se faz pequeno como essa criança. Pequeno não apenas de estatura, mas a criança, para a mentalidade judaica daquela época, elas eram um símbolo de um ser que não era completo ainda na sociedade, ele não tinha um lugar na sociedade, ele era de alguma forma um excluído, porque ele ainda não era completamente uma pessoa na sua plenitude, na sua dignidade. Então, ele nos manda aqui fazer uma opção de coração pelos menores, pelos pobres, pelos pequeninos, por aqueles que são abandonados. E ele nos chama a fazer essa opção porque o próprio Cristo já faz essa opção. Quando ele se encarna na humanidade, quando ele assume a nossa carne, quando ele se faz pobre por amor a nós, para nos salvar. Ele nos mostra um caminho, não é apenas um gesto, mas é um gesto que também é um gesto efetivo, que ele realmente nos salva, que ele realmente assume a nossa carne, que ele realmente morre por nós, mas ele também é um símbolo porque ele nos aponta um caminho para a gente também seguir. Cristo, ele não é apenas um acontecimento na história, mas ele é um caminho para a gente. Ele é um sinal para a gente, para onde a gente deve caminhar, para quais são as atitudes que a gente precisa fazer e seguir. Então Jesus ele nos coloca aqui muito claro, se você não se fizer pequeno como eu me fiz, você nunca vai ser grande no reino dos céus, você nunca vai ser parecido comigo, porque eu sou o Senhor e sendo o Senhor eu me abaixo e lavo os pés dos meus discípulos. Você diz bem, eu sou o mestre, eu sou o Senhor e eu me abaixo. E você? Agora Deus ele faz essa pergunta para você. E você? Como está a sua disposição para o serviço? Como está a sua disposição para perder, para se humilhar? Como está a sua disposição para ser corrigido como uma criança? Para ser conduzido? Para se converter, para mudar? Para entender que o caminho não é aquele que você pensou, mas é outro. A gente precisa ter essa disposição de coração, esta abertura para o novo de Deus, para as novas inspirações, para os novos direcionamentos, para mudar as nossas prioridades de vida. A gente precisa estar aberto a isso. E Jesus, ele deixa isso muito claro, quando ele fala, se você não se converter, não mudar, essa tua forma de pensar, essa tua forma de agir, essa tua forma de ser, e não se tornar pobre como uma criança, pequeno como uma criança, disponível como uma criança, para ser ensinado, para ser conduzido, não entrareis no reino dos céus. E muito bonito, né? A gente entender esse convite de Deus, que é um convite para nós, para a nossa ação, mas também é um convite para nós enquanto serviço. Porque ele fala aqui no final, quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. O que ele quer dizer com isso aqui? Muitas vezes a gente resiste em trilhar um caminho de pobreza, um caminho de pequenez, porque no fundo, a gente queria ser grande. No fundo, a gente queria ser rico, entre aspas, a gente queria ser poderoso. A gente rejeita a pequenez, a gente rejeita a humildade. Mas Cristo ele nos faz aqui esse convite mudando a lógica da nossa cabeça, porque tem coisas que a gente não é capaz de entender, mas tem coisas que a gente precisa abraçar. Dentro da lógica do mundo não faz sentido a gente querer ser pequeno, querer ser pobre, querer ser o último dos últimos. Mas para Deus, aquele que se faz pequeno se torna grande. Aquele que se faz pobre se torna rico. Porque Deus ele gosta de escolher os fracos para confundir os fortes. Isso é um ato de fé e é um ato de disposição do nosso coração para Deus, para sermos transformados. E aqui Jesus ele nos dá um sinal disso quando ele diz, olha, vocês não têm noção do que acontece. Eu te digo que os anjos dos céus vêm sem cessar
a face do Pai. Esses pequeninos aqui, na verdade, são extremamente dignos do seu cuidado, da sua atenção, porque os anjos dele estão ali dia e noite, vendo a face de Deus. Eles estão velando por eles. Deus os ama com um amor eterno, com um amor profundo. Vocês estão desprezando, mas o que vocês desprezam, Deus ama. Vocês querem amar o que Deus ama ou querem desprezar o que Deus ama? Nós queremos, Senhor, amar o que Tu amas. Nós queremos ter um coração parecido com o Teu. Então, ame os pequeninos, ame os pobres. Estejam aonde eu estou, e eu estou lá. Eu estou, como o Papa Francisco fala, não tenho medo de ir nas periferias. Cristo se fez periferia. Não no sentido sociológico, no sentido econômico, mas no sentido teológico. Deus está lá, com cada um que sofre, e nós queremos estar contigo, Senhor. Nós queremos abraçar a Ti por inteiro. Nos ajuda, fica conosco, e que os santos anjos da guarda nos ajudem nesta missão, de converter a nossa cabeça e de abraçar o Evangelho a cada dia. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal.